Lívia Corbellari é autora de Carne Viva. Corpo, cidade, amor e especialmente o feminino transbordam nas páginas do primeiro livro da jornalista. Ela também é editora de uma revista sobre literatura brasileira contemporânea. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. Você já sabe que é o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje eu converso com a escritora e jornalista Lívia Corbellari. Lívia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Sim, muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? Com certeza. Lívia, a gente está aqui na nossa bancadinha com seu livro Carne Viva. É um livro de poemas, né? E nos bastidores a gente já conversou um pouquinho sobre ele. Você comentou que tem uma produção de poemas um pouco mais há algum tempo. E aí eu queria, assim, para a gente começar, né, para o pessoal de casa começar a conhecer o seu trabalho como escritora. Como que surgiu esse projeto de escrever um livro? Os poemas do Carne Viva, eles têm momentos muito diferentes, né? Ele é um livro que eu comecei a escrever mais ou menos em 2014, 2015, aí depois passou um tempo sem escrever, aí retomei alguns anos, tem poemas de 2018, de 2019, ele tem essas várias fases nele, né? E começou com um projeto de extensão na UF chamado Cronópio, que a gente tinha reuniões semanais e toda semana a gente tinha que levar um texto nosso, né, de nossa autoria. Poderia ser poema, conto, crônica, um trecho de um romance que alguém estava escrevendo. E aí eu comecei a ter essa produção mais periódica, né? Toda semana tinha que levar um texto, tinha que discutir, tinha que ler em voz alta. O outro já ouvia, já dizia o que achava legal, o que não achava. Então já teve essa troca. Um exercício mesmo, né? De produção. Era um exercício. E aí depois continuei escrevendo até eu achar que tinha um número, né, de poemas legais, que eles conversavam entre si, tinham várias coisas semelhantes. E aí eu comecei a formatar como livro, né, e comecei a escrever coisas já pensando que iriam para o livro, já pensando que teriam que ter um estilo, uma narrativa, o que eu queria falar, já pensando mais no projeto do livro. Não eram mais poemas soltos que eu escrevia ou para oficina, ou para um sarau, ou para um evento que eu queria participar. Então, fui formatando ele nesse ano, acho que 2019, que teve ainda um poema esse ano que eu escrevi que acabou entrando. Como é que foi esse processo de seleção e organização dos poemas em um formato de livro? Eu fui lendo que eles tinham essa coisa do feminino muito forte, do corpo, do desejo, também do amor, também da paixão. Então, eu fui pensando neles em formatar em três partes, né? O livro é dividido em três partes, é o Fluxo Intenso, o Mar Aberto e o Vias de Fato. Então, o Fluxo Intenso é mais esses poemas que falam do feminino, da luta, da resistência, da violência também contra a mulher. Aí vem o Mar Aberto, são os poemas que são mais intimistas, né? Que falam de saudade, de medo, de incompreensão, dessas coisas, que é a questão da água, do mar, né? Vem essa coisa um pouco melancólica, talvez. Aí vem o Vias de Fato, que é mais essa volta por cima, também fala muito do amor, do sexo, do corpo, de tomar para si próprio o corpo, a sua vontade, de falar mesmo essas questões, né? E fecha o livro com esses poemas, que são os mais recentes também. Lívia, você comentou que nesse livro tem poema que você escreveu, né, mais recentemente, mas também tem poemas aí do início desse projeto na universidade, de 2014, enfim. E aí eu queria saber como foi o seu olhar com relação a esse passar do tempo, né? Você consegue ver diferença na sua produção? Tudo bem que a gente não está falando também de tantos anos, embora tempo hoje eu acho que seja uma coisa muito relativa por conta da velocidade que as coisas acontecem. Mas como foi ver, assim, esse seu processo? Você vê, por exemplo, uma diferença da Lívia que escrevia
lá em 2014 da que escreve hoje? Assim, o que você pode trazer pra gente disso? Sim. Eu vejo muita diferença. Eu já identifico muito rápido assim, os poemas que são dessa época, que são mais recentes, que são os do ano passado e desse ano. E eu tinha muito medo deles estarem muito distantes um do outro, deles estarem muito diferentes, deles falarem, terem vozes muito diferentes. Então, logo que eu comecei a formatar o livro, eu mostrei para alguns amigos e perguntei isso, se eles viam muitas coisas diferentes no livro, que eu falei, tem coisas muito antigas e tal. E as pessoas já me retornavam falando que não, que viam um conjunto muito coeso. Inclusive, teve a Isabela Mariano, que escreveu o prefácio, que também é poeta, também jornalista. Ela falou que, inclusive, dá para ler o livro como se fosse um grande poema. Aí eu falei, nossa, sério? Porque tem esse conjunto. Ela falou, não, esse livro é muito você. Você pode pegar, se você ler ele de uma vez, é um livro bem pequeno, tem 60 páginas, parece que é um grande poema que eu estou lendo. Aí eu falei, nossa, então realmente eu consegui fazer esse conjunto que eu queria. Esse conjunto coeso, né? Tem muita coisa que eu tirei, que eu cortei. Eu queria que ficasse um livro, assim, fácil, não fácil, né? Porque tem algumas coisas bem intensas, assim, de digerir. Mas eu queria que ele fosse um livro curto, que as pessoas, assim, pegassem, conseguissem ler rápido, porque eu sei que o leitor da poesia é difícil, né? Você conquistar alguém pela poesia. As pessoas gostam muito de romances, de prosa. E a poesia acaba ficando só entre quem é poeta também, acaba circulando num nicho muito fechado. Então, eu falei, quero fazer um livro pequeno, curto, que mesmo quem não gostar de poesia vai ler, vai pelo menos gostar de um poema. Vai poder experimentar também, e vai poder ler todo sem ter nenhum cansaço, assim, né? Porque eu sei que a poesia, ela te demanda um pouco mais, assim. Eu queria pedir para você apresentar pra gente uma poesia, pra gente conhecer um pouquinho mais. Tá certo. Deixa eu pensar aqui. Esse aqui que eu vou ler é o primeiro poema do primeiro livro, né, do Fluxo Intenso, que eu acho que ele já apresenta um pouquinho assim o livro, né, que tem essa coisa do corpo muito forte, né? Só é mudança se passar pelo corpo. Tem que dilatar os poros, arranhar a pele, embaraçar os cabelos, sufocar o coração até ele querer pular para fora do peito para respirar, porque a gente só entende do que é feito quando vê. Você falou, e também está nesse poema, a questão do feminino, a questão do corpo. Por que você acha que esses temas te movem para escrever? É difícil, mas eu sempre tive essa questão até de estudar mesmo, assim, né? O corpo, como ele se apresenta no mundo, como que as coisas atravessam ele, como a gente sente, porque é tudo, né? O nosso corpo é o que experimenta o mundo, né? E até durante a faculdade eu fiz algumas leituras sobre corpo e era um tema que sempre me chamava muita atenção. Então foi natural, sabe, esses temas virem para mim. Sempre me instigou muito, né? Saber o que é esse corpo que a gente ao mesmo tempo transforma, que sente dor, que sente prazer e que ao mesmo tempo a gente gosta e ao mesmo tempo repudia, sabe E tem tantos padrões tem que a gente se esforça tem que se encaixar, tem que emagrecer, tem que botar uma coisa, até a questão da tatuagem, sabe? Tudo sempre me passava pelo corpo primeiro, assim. E essa questão do feminino, porque hoje também eu acho que tá tão na discussão a questão do feminismo também, né, da mulher, do protagonismo da mulher. Como que isso está no seu livro? Isso está de alguma forma? Eu acredito que sim, porque tem tudo a ver, né? Acho que não tem como a gente, e não deve tentar desmembrar isso. Como que isso se passa aí na sua poesia? E eu queria também uma reflexão sobre se você considera que é um livro para mulher, ou se você não gosta de utilizar esse rótulo. Como que você vê isso enquanto autora? Acho que só por ele ser escrito por uma mulher, acho que qualquer obra, né, escrita por uma mulher, é a voz da mulher ali, é ela tomando para si aquela narrativa, é ela contando a sua história, o que ela viveu, o que ela passou, do olhar dela, sem ninguém estar mediando. Então, acho que só por isso já vai ser um livro, não feminino ou feminista, mas vai ser um livro que vai mostrar o olhar da mulher, sabe? Sem nenhum filtro, sem nenhuma mediação, não tem como. Então, ele é escrito por uma mulher, a vivência da mulher, né? É a minha vivência, como eu experimento esse mundo, como ele me atravessa. Então, é a minha voz mesmo. E acho que a questão de ser um livro
para a mulher, a leitora, eu acho que não só, né? Não só, eu acho que é também para o homem. Acho que o homem vai pegar e vai conseguir compreender, não vai ter nada que não seja do universo dele, sabe? Que não passe por ele também. Acho que é para quem gosta de poesia primeiro, né? E depois para quem gosta de ler, quem gosta de literatura. É um livro para todo mundo, com certeza. É um livro adulto. É, isso sim. Eu queria só, né, bom a gente pontuar. Sim. Apesar de que, eu, assim, pelo menos na minha visão, eu posso estar equivocada, você fique à vontade para colocar a sua, mas eu tenho a ideia, assim, talvez um preconceito mesmo, de que o livro de poesia ele é mais voltado para um público mais adulto, né? Não sei se, de repente, a sua visão, e você também conhece muitos autores e tal, de repente tem uma outra visão com relação a isso. Você acha que, assim, a maioria tem uma questão mais para o público adulto ou não necessariamente? Acho que sim. Se eu pensar na maioria, acho que sim. Acho que sim. Então, é voltado mesmo para o público adulto. É claro que tem livros assim de talvez alguns versinhos, alguma coisa da rima para deixar mais lúdico para a criança. Mas acho que se eu for pensar na maioria, pelo menos assim, o recorte que eu tenho do que eu leio, do que eu gosto, acho que é mais voltado para o público adulto, sim. Já que você comentou, né, o que eu leio, o que eu gosto, então já vou pedir para você deixar uma dica para a gente até encerrar esse primeiro bloco. O que você gosta de ler, Lívia, que você pode aí indicar para quem está nos assistindo? Pode ser na poesia também, acredito que você vai ter boas referências, mas também de forma geral, assim. Como que é o seu hábito de leitura? É bem difícil, né? Eu leio muita coisa, né? Mas bem diversificado. O que é uma coisa, eu acho que muito boa para o escritor também, né? Faz parte também, é bom você ler coisas diferentes, gêneros diferentes, autores que abordam temas e formas diferentes, né? Acho que talvez que foi uma referência para mim, mas acho que já é de conhecimento de muita gente. Acho que Ana Cristina César, uma poeta que eu gosto muito. Temos a Hilda Ilst também, outra poeta também que eu gosto muito. O Alexandre Moraes também, que é carioca, mas mora aqui. Também gosto muito dos poemas dele. Tem também o Casella Lontra Marx também daqui, que a obra dele toda eu gosto muito. E de fora também eu tenho lido muito Murakami, que é um escritor japonês, mas assim, são romances longos, não é poesia. Esses todos que eu citei são poetas. E tem o Murakami, que é um escritor que eu estou lendo muito recentemente. E é isso, eu estou sempre buscando coisas novas, né? O Murakami mesmo, ele é um pouco mais velho, né? Mas ele é produção muito, muito ativa, né? Então sempre estou procurando coisas novas e lendo. E diversificar também, né? Também de outros, por exemplo, o Murakami é um escritor japonês, então eu gosto de sair um pouco desse eixo, talvez Estados Unidos, e procurar um escritor japonês. A gente tem a Rupi Kaur, que é Outras Formas de Usar a Boa, que eu acho que é um livro de poema que estourou. Ela é indiana, sabe? Eu sempre tento buscar gente, assim, de fora, né? Os autores argentinos também, Cortázar, gosto muito. A gente tem também o Zambra, do Chile, também. Eu sempre tento buscar outros países, assim, para diversificar ao máximo. E eu acho que a poesia, você citou essa autora, eu li, ela também tem essa pegada mesmo de corpo, de feminino. Poesias curtas, né? Então, quem não está familiarizado consegue avançar na leitura. E aí eu acho que para o leitor é uma boa sensação, né? O leitor que não está habituado. É um fenômeno mesmo, assim. Começou na internet e agora já está no segundo livro, e ela também é muito performática também. Toda vez que ela vai declamar um poema, ela gesticula, ela fala, então não tem como. Todo mundo fica tocado com os poemas dela. Eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da internet que você citou. Eu sei que você também tem um trabalho na internet, mas depois do nosso intervalo, pode ser, Lívia? Pode. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conversando com a escritora e jornalista Lívia Corbellari. Lívia, já falamos um pouquinho sobre a sua estreia oficial na literatura com uma publicação, né? Porque eu sei que você trabalha muito com a literatura na internet, né? Com publicações. E aí eu queria já começar o nosso segundo bloco falando sobre isso, dessa sua experiência na internet. Eu acho que é uma experiência muito rica para você falar, até porque tem muita gente que produz coisas, às vezes lá no caderninho em casa,
e não tem como publicar um livro nesse momento, né, e tudo. E aí eu acho que a internet, ela é um caminho muito possível, né, para esses potenciais escritores. Então, conta pra gente sua experiência. Sim, sim, com certeza. Na verdade, o meu trabalho na internet ele é mais voltado para o jornalismo cultural. Ele começou Livros por Lívia, né, que é o meu projeto, começou como um blog de resenhas, mais ou menos na mesma época do Cronop, ali 2013, 2014, e eu publicava as resenhas, principalmente de autores do Espírito Santo, que foi, estava no meio da faculdade, foi quando eu comecei a entrar em contato, né, com esses escritores, com o Grijó, com a Bernadette, e tantos outros também, e aí eu comecei a ler esses livros e eu queria falar para as pessoas, olha, tem gente aqui escrevendo, a gente tem escritores maravilhosos, vamos falar sobre eles. Conhecê-los, né? Ler. Comecei com um blog, que eram resenhas e entrevistas que eu fazia com esses escritores. E depois ele também foi abrindo um pouco mais, que eu queria falar sobre tudo. Então, às vezes eu li um livro que não era de escritor do Espírito Santo, mas que me marcou muito. E aí as resenhas, também queria fazer resenhas sobre ele. Aí o Livros por Lívia foi fazendo resenhas e entrevistas com várias coisas, assim, só fechando para ser literatura contemporânea. Era o meu único recorte. Mas o seu foco nesse momento assim, inicial era a publicação de resenhas, não de textos autorais. Não. Só resenhas e entrevistas. Era uma parte de praticar o jornalismo, né? Eu ainda estava na faculdade, estava estagiando ou recém-formada, então eu criei o blog, era meio que para dar vazão a isso, né? O trabalho que eu tinha na época não tinha muito a ver e eu sentia muita falta. E aí eu criei o meu próprio canal, assim, digamos, né, para fazer as minhas resenhas, as entrevistas. E depois foi crescendo e aí eu acabei migrando, né, Facebook, Instagram. E hoje eu vejo que é um pouco ao contrário, né? Eu tinha criado o Instagram e o Facebook para divulgar as resenhas que eu fazia, as entrevistas que eu fazia, era só tipo apoios. E hoje eu vejo que é um pouco ao contrário, né? As publicações do Instagram, que tem que estar alimentando ali todo dia, eles viraram o foco principal e as resenhas mais esporádicas, mais um texto mais longo, que eu demoro mais tempo para fazer, não me cobra tanta periodicidade, não me cobra tantas postagens, mas hoje em dia eu estou mais presente no Instagram, Livros por Lívia. E o que você acha que a internet traz de ferramenta, assim, que auxilia tanto o escritor e também o leitor, né? E aí uma das coisas que eu já coloco para a gente também refletir é a questão da distância. Você tem um acesso muito mais facilitado ali, né, entre o leitor e o autor. O que você vê, assim, a partir da sua experiência, tanto com blog, como essa migração para perfis de redes sociais, que é o caso do Facebook, Instagram, o que você vê de ferramenta que auxilia essa relação? Acho que a primeira coisa é essa aproximação de você entrar ali no perfil do escritor e já mandar um oi, já conversar com ele ali diretamente, ele já te responde. E também essas comunidades, né, que criam, né? Depois que eu entrei no Instagram e eu fui seguindo outros Instagrams literários, outros perfis de editoras, de escritores, eu fui vendo que a gente vai formando uma comunidade e de troca mesmo, né? De você, às vezes, postar a foto de um livro de tal autor e a pessoa já comenta ali, nossa, que legal, mas esse eu não li, mas eu já li aquele. Você já leu? Aí a pessoa, não, vou anotar, sabe? Aí vira vai dando ali as dicas de leitura, essa troca. Uma troca de ideia mesmo, troca de ideias, né? Eu vejo que isso que fomenta muito, porque às vezes no dia a dia não tem tanto esse espaço, assim, de falar sobre livros, né? Então, ali na internet você tem esse momento de falar de livros com outras pessoas tão apaixonadas quanto você. E acho que também para o escritor eu tenho visto também muitos que começaram postando, principalmente poemas ou trechos de contos nesses perfis, e aí ganhando muitos seguidores, e as editoras já enxergaram neles esse potencial e já procurando para postar, né? Um exemplo que eu gosto muito é a Riane Leão. Ela é de São Paulo, se eu não me engano, e foi assim, ela postava os poemas no Instagram, foi criando uma comunidade, ela criou um financiamento coletivo para o livro dela, e aí a editora já entrou nesse financiamento coletivo, ó, se você conseguir a meta, já te dou tanto e a gente vai fazer seu livro, que é o Tudo Nela Brilha e Queima, que também é de poemas. Também é de poema. Também de mulher, e ela começou assim, postando na internet até
criar esse financiamento coletivo e uma editora enxergar e apoiar e bancar, né, isso, e ela foi um sucesso também. Todo mundo está inserido nesse mercado e precisa, de alguma forma, se ajudar e financiar isso para fomentar, para cada vez mais pessoas conseguirem escrever, publicarem, falar, e acho que isso que a gente vê muito de mulheres publicando, mulheres negras, homens negros, toda a comunidade LGBT, eu acho que é um pouco disso também, sabe? De começar a tomar essa voz pra gente e tomar esse espaço. E as editoras abrirem mesmo, sabe? Não, vamos publicar, temos que ter um catálogo diversificado, porque o nosso público leitor é diversificado. Então, abrir os olhos para as pessoas, assim, nossa, todo mundo está escrevendo e que bom, né? Eu acho que é engraçado a gente fazer essa reflexão também, porque se tinha uma vertente aí, né, de pensamento de que a internet ia não acabar, mas reduzir muito o potencial da leitura e tudo. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de espaço que a internet proporcionou, quer dizer, foi o contrário, né? Abriu um espaço para que as pessoas fizessem as suas publicações, para que as pessoas tivessem acesso a um autor lá de outro estado ou de outro país, o que se está produzindo. Abriu-se um espaço até mesmo para que as editoras conseguissem, né, analisar, estudar melhor esse mercado. Quer dizer, tem essa visão que eu acho que é muito positiva. Sim, sim. Né? Sim, a gente vê que não foi isso. O livro vai acabar também, quando as pessoas falaram de também aqueles dispositivos, né, os tablets para você ler. E não, são só outros formatos, sabe? Vai ter sempre alguém que vai preferir o livro, que vai preferir o tablet. E, sabe, é bom que tenha vários formatos, né? Você muda a interface, mas a leitura ela vai continuar bem. Sim, e também universal. Tem gente que não, eu não quero publicar um livro. Eu gosto de publicar no Instagram, eu gosto de publicar na internet. Acho que o livro também não tem para muitos autores, não tem mais essa áurea, sabe? Eles estão ali felizes publicando ali na internet, fazendo aquilo. E tem gente que quer o livro, que quer publicar no papel e, sabe, tem espaço para todo mundo. As palavras escorregam pelas minhas mãos, mas te entrego um envelope vazio. Tudo o que eu queria falar, escrevi nas paredes da cidade. Uma outra coisa que eu queria conversar com você também, Lívia, para você trazer essa experiência, é a experiência com uma revista literária, né? Conta um pouquinho pra gente como que tá esse projeto. A revista Trino, né, ela que eu faço junto com mais dois outros escritores, que é o João Chagas e a Isabela Mariano. E a gente já fez 2 edições. A gente fez a primeira edição sobre literatura, sobre esse tema que a gente estava falando, literatura no tempo da internet, novas formas de publicação, novas formas de se autopublicar, publicar independente, publicar da editora, financiamento coletivo. Nossa, e hoje também tem isso, né? Várias formas de publicar. E aí a segunda edição a gente falou um pouco sobre a literatura feita por mulheres, assim, como é que essa... meio que para desconstruir isso que existe uma literatura feminina, né? Não existe do mesmo jeito que a gente não fala que uma literatura masculina, não existe uma literatura feminina, né? É tudo literatura. Então, por mais que a revista tinha essa pegada de falar sobre mulher, era para desconstruir, para dizer, tá todo mundo escrevendo, somos poetas, ou somos cronistas, ou somos romanceadores e tal, mas não tem isso de, isso aqui é literatura feminina, isso aqui é literatura masculina, isso aqui é literatura LGBT, isso aqui é literatura negra. Sabe, é todo mundo literatura. E aí... Que é um pouco também, desculpa te interromper, que é um pouco também do raciocínio da literatura capixaba, né? Que por um também tempo não ficou tem, esse rótulo. eu também não gosto de falar, eu falo que é produzida aqui no Espírito Santo. Eu tento ao máximo não falar assim, porque não existe, sabe? A gente tem uma literatura produzida aqui no Espírito Santo muito diversa, tem mesmo. Muita coisa muito sendo intensa, feita, né? Muita novidade. É muito injusto colocar todo mundo na mesma prateleira. E você está trabalhando em alguma edição nova da revista? A gente está com a 3ª edição já pronta. A gente sempre solta na internet uma chamada para novos escritores, para mandar os textos para a sessão de ficção que a gente abre e a gente que faz essa curadoria, a gente já fez a curadoria, para os artigos acadêmicos, a matéria de capa também quase pronta, as resenhas também, só que a gente esbarrou um pouco na questão do financiamento, né, de como bancar essa revista. Então, essa 3ª edição está um pouco parada, a gente pensou no financiamento coletivo, mas assim, o ano já veio, final de ano agora, está tudo muito atropelado, acho que começar uma campanha de financiamento coletivo agora não seria legal, então a gente deve lançar ela ano que vem.
de alguma forma ainda. Eu quis, né, registrar esse tema aqui na nossa entrevista, porque eu particularmente, se eu estiver errada, você, por favor, me conserte, eu não vejo muito uma revista especializada em literatura, que eu acho que a gente pode dizer que é uma revista, né, especializada. Sim. Como que você vê isso? Você construir uma revista só para isso, assim, deve ser, eu acredito, assim, você como escritora e seus colegas também deve ser maravilhoso, mas também deve ser desafiante, né? Foi, a gente fez justamente por sentir falta, né? Tanto o João quanto a Isabela são escritores, então a gente sentia falta de ter esse lugar para publicar, né? Porque o escritor, ele não... Para chegar no livro, ele está sempre escrevendo, né? O escritor que leva a escrita como uma profissão, como um profissional mesmo, ele está sempre escrevendo e ele quer, de alguma forma, mostrar isso, né? Publicar, que as pessoas leem, falam se está legal, se não está. Então, a gente sentia muita falta disso e aí a revista veio disso, de sentir essa falta e a gente, com a experiência de jornalismo, eu e a Isabela e o João, mais a experiência também como escritor, aí a gente se juntou e pensou nas editorias, numa curadoria, no que a gente ia fazer, quem que a gente ia chamar, quem que ia colaborar também com a gente. E acho que é a mesma questão dos eventos também que eu faço, né? Os saraus, os lançamentos de livro, as feiras de livro. Veio muito dessa carência, tipo, lancei um livro, fiz o evento de lançamento, foi legal, meus amigos foram, mas e agora? Eu não tenho como colocar esse livro numa livraria que vai cobrar 40% de mim, ou colocar em tal lugar que também não sei se as pessoas vão lá nesse café e tal. Então, vamos fazer uma feira de livro, vamos, colocava as mesinhas e, tem livro aqui, e aí começava a conversar, e fazia um sarau, aí lia, alguém já escutava e já falava, nossa, gostei do seu poema, meu livro tá ali, entendeu? Aí veio dessa carência também, a gente, não, vamos fazer o nosso. E de tirar também um pouco, né, a literatura dessa coisa muito formal, né, essa coisa do escritor que chega lá, sentado, escreve, assina o livro e te dá e tal. E eu acho que um marco também que teve, foi um evento muito interessante que a gente fazia com a Aline Dias, também escritora, a Cachaçada Literária, que era isso, sabe? Tinha esse nome que era engraçado, a gente fazia os drinks baseados nas obras do escritor, por exemplo, se é um livro mais erótico, aí põe uma pimenta no drink, se é um livro mais calmo, põe um maracujá, sabe? Tinha essa brincadeira, mas era um evento de sarau, de vender livro, tinha música, e trazia gente que não era da literatura, trazia gente que nunca ia no sarau na vida, nunca ia no lançamento de livro, achava sarau um saco. E falava, mas na Cachaçada Literária eu acho que esse eu vou gostar. E ia e ficava assim, meu Deus, tem gente escrevendo aqui, a gente tem. Fazia uma mistura, não fazia né? ideia do que estava acontecendo na cena literária. Ia por conta do nome, por conta que a gente fazia uma divulgação que era mais descontraída, e aí depois chegava lá e já gostava do que estava acontecendo, achava o sarau legal, nossa, sarau legal, achei que sarau fosse uma coisa chata, não, vocês fizeram legal. E aí depois disso eu comecei a fazer vários outros eventos, né? Tem o Sarau da Zona Literária, que também tem essa mesma pegada, né? O nome também tenta brincar um pouco. A gente tenta fazer uma curadoria também bem diversificada. A gente estreou no Viradão Cultural, mas quer fazer outras edições. Tem um evento de vender livro, que é basicamente colocar mesas na rua e ficar vendendo livros. Agenda cheia, então. Estamos sempre inventando alguma coisa, porque a distribuição é muito isso, sabe? Você faz o evento de lançamento aquele dia e depois ninguém fala mais do seu livro. Lívia, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Acho que a gente ainda tinha assunto para outras edições. Sim. E quero deixar as portas do nosso programa assim, sempre abertas para que você retorne com novidades. Claro, não, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco dos meus projetos e do Carne Viva, que está nascendo agora. Então, muito obrigada. Espero que o programa também continue, porque ele é muito importante aqui para a literatura também. Muito importante esse apoio que vocês dão, de dar esse espaço para a gente falar um pouco do nosso trabalho. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, Canal Cidadão.